Nesta videoaula abordaremos o tema circulação. Vou ampliar logo o tamanho do slide para uma melhor visualização. Nos animais de pequeno porte, a distribuição dos gases, da água, dos alimentos, dos hormônios, dos excretas se dá por difusão, onde os elementos em maior quantidade ou as substâncias em maior quantidade passam para as células em menor quantidade. É a passagem do soluto de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Então o oxigênio vai passando célula a célula, das células onde há maior concentração para aquelas onde há menor concentração. Exemplo de animais de pequeno porte que recebem, que distribuem seus elementos, substâncias através da difusão. Temos os poríferos, aqui uma esponja, um quinidário, uma água-viva, e um platelminto, aqui uma planária. Essa imagem mostra uma difusão, onde eu tenho a maior quantidade de oxigênio fora do que dentro da célula. Então, por difusão, ele passa do local de maior concentração para o de menor concentração. O nematoda, que é exemplificado aqui por uma lombriga, ele já possui um pseudoceloma, que é uma estrutura, uma lacuna, uma cavidade interna por onde se difunde os gases e os hormônios, a água, os nutrientes, sais minerais, vitaminas, etc. Os animais de maior complexidade ou de maior porte, eles já precisam ter um sistema circulatório, porque a difusão ela não é adequada para um animal de grande porte. É preciso que as células estejam próximo da sua fonte. Portanto, se a fonte é a fonte de alimento, por exemplo, é um sistema digestório, não é adequado que os alimentos, que as células que vão receber esses nutrientes estejam muito distantes desse tubo. Portanto, nos animais que têm uma complexidade e um tamanho maior, já é necessário que exista um sistema circulatório para transporte de hormônios. Aqui eu tenho uma figura ilustrando um sistema circulatório no ser humano, por exemplo. A circulação nos anelídeos e moluscos cefalópodes ou cefalópodas. O anelídeo, aqui representado por uma minhoca, ele apresenta circulação fechada. O que significa isso? Que o sangue circula sempre no interior de vasos, não sai do vaso. Isso acontece também nos moluscos cefalópodas, nos polvos e nas lulas. Os animais também têm sistema circulatório fechado. Eu estou destacando isso porque é uma exceção. Na maioria dos vertebrados a circulação é aberta e não fechada. O sangue não está sempre no interior de vasos. Além disso, no caso da minhoca, a minhoca também possui até mesmo um pigmento respiratório, que é a hemoglobina, que ajuda no transporte dos gases, especialmente o oxigênio. Circulação nos artrópodes e nos moluscos. Lembrando que artrópodes são invertebrados que têm pernas com articulação. Estão incluídos nesse grupo os insetos, as aranhas, os emboais, que são chamados também de piolho de cobra, a centopeia. São animais que pertencem ao grupo dos artrópodes. Nele a circulação é aberta. Por quê? Ora, a linfa, o sangue ou a linfa, mais apropriadamente chamado de linfa, está fora do vaso e ora está dentro do vaso. Então há uma circulação aberta. Ora o sangue está entre os vasos, em lacunas, por isso essa circulação também é chamada de circulação lacunar ou aberta. O coração do animal é dorsal, ao contrário do ser humano, que o coração é ventral. E aqui eu tenho um gafanhoto, onde mostra aqui um esquema. Ora o sangue está nos vasos, ora o sangue está em lacunas. Portanto, circulação aberta. Ao contrário do anelida, que eu me reportei há pouco, a minhoca tem circulação fechada. O sangue está sempre no interior de vasos. Circulação nos vertebrados. Caracterização geral. Primeiro, o coração é ventral, ao contrário dos insetos, que tem o coração dorsal. A circulação nos vertebrados é sempre fechada, não existe circulação aberta, ou seja, o sangue está sempre no interior de vaso.
A hemoglobina encontra-se nas hemácias. A hemoglobina é uma proteína que transporta o oxigênio. Nos invertebrados, como a minhoca, essa hemoglobina está dissolvida no plasma. Plasma é a parte líquida do sangue. No caso do ser humano, o ser humano tem um sangue com elementos figurados, que são glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas, e tem o plasma, a parte líquida. No caso dos anelídeos, a hemoglobina está dissolvida no plasma. No ser humano, nos vertebrados como um todo, a hemoglobina está dentro de hemácias, que são glóbulos vermelhos, também chamados de eritrócitos. Em geral, as artérias levam sangue ao coração e as veias levam sangue venoso ao coração. Então, a artéria leva sangue do coração para o corpo e a veia leva sangue do corpo para o coração. Isso é de um modo geral. Há uma exceção a essa regra que iremos nos reportar logo em seguida. Aqui um esquema geral da circulação. O sangue sai do coração através de artérias, passa por vasos de calibre menor, uma arteríola, que vem por uma vaso de calibre menor ainda, um capilar, passa para as vênulas, veias e retornam ao coração. Lembrando aqui que a artéria ela tem válvulas que impedem o refluxo do sangue. Observamos também aqui nessa figura a artéria e a válvula as veias com suas válvulas impedindo o refluxo. Voltaremos a discutir sobre isso. Circulação nos peixes. Circulação nos peixes ela é fechada, ou seja, como todo vertebrado, o sangue está sempre no interior de vasos. Mas ela é simples, porque pelo coração só passa um tipo de sangue, que no caso o sangue que vem do corpo é o sangue arterial, o sangue venoso, rico em oxigênio. O coração do peixe é dividido em duas partes, um átrio e um ventrículo. Ao sair do ventrículo, o sangue passa pelas brânquias, aonde se oxigena, aonde ocorre a hematose, as trocas gasosas. O gás carbônico do sangue vai para a água e o oxigênio da água vem para o sangue. E em seguida esse sangue arterial é distribuído pelo corpo. Circulação nos anfíbios. Como nos outros vertebrados, a circulação no anfíbio ela é dupla. Ela é fechada. Primeiro de tudo, fechada. Ou seja, o sangue circula sempre no interior de vasos. É dupla, porque pelo coração passa o sangue venoso, que vem do corpo, e passa o sangue arterial, que vem dos pulmões. Então, a circulação é fechada, mas é dupla. Mas é dupla, porque passa dois tipos de sangue pelo coração. Mas ela é incompleta, porque como ele tem dois átrios, mas só possui um ventrículo, o sangue venoso que vem do corpo passa pelo átrio direito e cai nesse ventrículo, onde se mistura com o sangue arterial vindo do coração, que cai no átrio esquerdo, vem para o ventrículo e do ventrículo vem para o corpo. Portanto, ela é fechada, dupla, incompleta, mais incompleta. O coração é formado por dois átrios e um ventrículo. Circulação nos répteis. O coração dos répteis não crocodiliano é formado por, vou considerar como sendo 4 cavidades. Um átrio direito, um ventrículo direito, um átrio esquerdo e um ventrículo esquerdo. Porém, esse ventrículo não está completamente separado do outro. Há uma abertura que conecta os dois ventrículos. Portanto, vai acontecer mistura de sangue. O septo, que separa os dois ventrículos não consegue fechar completamente essa passagem. Portanto, o coração ele é tetracavitário, há 4 cavidades, porém os ventrículos estão incompletos, exceto nos répteis crocodilianos. Nos crocodilianos há 2 átrios e 2 ventrículos e não ocorre mistura de sangue no coração. E aqui eu encerro a minha primeira aula sobre circulação.